iniciar o caderno de atividades. Caderno de atividades? Isso, caderno de atividades. Na última aula eu passei para vocês um vídeo referente aí à teoria moderna da evolução, certo? Que ele falou um pouquinho sobre mutação, recombinação genética, migrações e deriva genética. Certo? Certo. Vocês ficaram de assistir e ninguém assistiu. E aí eu falei para vocês Eu assisti. irem, porque a Depois. gente ia... lembra que eu falei? Falei, então vocês assistam, que a próxima aula vai ser sobre isso. Aqui. Guilherme sempre atrasado. Então, vamos lá. Teoria da evolução moderna. Então, associe corretamente as afirmativas aos números correspondentes. Depois, escreva o nome da lei ou conceito que mais se relaciona a cada afirmativa. Então, a gente tem aqui o darwinismo, lamarquismo e o neodarwinismo, né? Então, o neodarwinismo é tudo que trata de teoria da evolução depois de Darwin, né? Tudo que é moderno, a gente chama aí de está enquadrado aí dentro da questão do neodarwinismo. Então, as características físicas adquiridas ao longo da vida são repassadas para os descendentes. Quem falava isso era Lamarck. Que página que é? Alguém pode responder para a Ana Júlia, por gentileza? Acho que é Página 8 do caderno de atividades. página 8, isso. Obrigada, Bruno. Mano. Muito obrigada, Vinícius. O DNA sofre alterações estruturais que podem desencadear o surgimento de novas características. Então, quando a gente fala de DNA, quando a gente está falando aqui da questão genética, a gente já está falando de neodarwinismo. Os seres vivos mais bem adaptados ao ambiente sobrevivem e deixam descendentes. Então, a partir de darwinismo, né? Então, Darwin e neodarwinismo. Então, tanto faz se vocês colocarem só um, ou só três, ou se colocarem os dois, está correto da mesma forma, tá? Existe um aumento na variabilidade genética devido ao crossing over que ocorre na meiose. Então, isso daqui, crossing over, já é questão genética, então, neodarwinismo. As espécies têm ancestrais em comum. Darwin já falava disso, embora ele não conseguia comprovar geneticamente, mas ele já falava que existia esse ancestral em comum, por isso você tinha uma nova espécie. Foi o que ele conseguiu deduzir lá com os tentilhões das Ilhas Galápagos, né? E outras espécies que ele também observou. Então, tanto darwinismo quanto neodarwinismo falam da mesma coisa. A necessidade faz com que órgãos se desenvolvam ou se atrofiem conforme são usados pelo indivíduo. Isso quem falava era o Lamarck. Indivíduos provenientes de outras comunidades que entram em uma nova população podem aumentar a variabilidade genética, né? Então, aí, neodarwinismo. Então, é fácil, gente, se eu tivesse que falar para vocês distinguir o que foi Darwin e o que é darwinismo e de neodarwinismo, é só ver se está falando de variabilidade genética, se fala de DNA. Quando se fala de questões genéticas, é neodarwinismo. Se não falou se fala da questão de descendentes férteis, de características por meio da seleção natural, então você tem o darwinismo, ok? Então, leia o conceito, no caso aqui do primeiro, lei dos caracteres adquiridos, né? O DNA que vai sofrer alterações estruturais, mutação.
Adaptação ao ambiente, seleção natural. Nós, seres humanos, dentre as espécies que haviam lá naquele período, existiam várias espécies de Homo, nós fomos os mais adaptados. Então, a seleção natural nos selecionou, por isso sobrevivemos. Se, por exemplo, os Homo neanderthalenses também tivesse uma boa capacidade, tivesse se adequado às mudanças climáticas, às mudanças do ambiente, então talvez nós tivéssemos aí duas espécies de homens competindo aí por trabalho, por região de morada, né? Teríamos aí duas espécies de homens aí convivendo no ambiente. Talvez o nosso ambiente hoje fosse diferente do que é hoje. Variabilidade genética devido a crossing over. Então, a gente está falando aí de recombinação genética. Espécies ancestrais, né? São as relações de parentesco. Necessidade que faz com que órgãos se desenvolvam ou atrofiem. Lei de uso e desuso, né? E, por último, né, indivíduos provenientes de outras comunidades, a gente fala aí de migração. Leia o texto para responder a questão. Alguém poderia ler o texto para mim, por gentileza? Pode ler, João. Ou Bruno. Vai você ou vai eu, João? Pode ser você, Bruno. Vai. Pouco tempo atrás saiu uma reportagem, Macacos nos Mordam, publicada na revista Veja, que trata da estreia do filme Planeta dos Macacos, A Origem, nos cinemas brasileiros. O filme nos instiga pesquisadores às teorias sobre a evolução humana, já que o aspecto antropomórfico do macaco, que é o personagem protagonista, nos faz pensar na seguinte questão: a espécie humana surgiu como uma evolução dos macacos? A reportagem remete ao evolucionismo e suas teorias, dentre elas a mais bem aceita cientificamente até hoje, o neodarwinismo. Isso. Neodarwinismo, tá certo. Então, olha só, a gente sabe que geneticamente o ser humano e os macacos têm 99% dos genes semelhantes, né? Se não for idênticos. O que nos diferencia dos macacos, né? É que nós temos aí 1% de diferença, que é a capacidade de raciocínio lógico e a capacidade de desenvolvimento da fala, né? Os macacos, eles fazem barulho, balbuciam, mas eles não conseguem articular palavra. E eles não têm um raciocínio lógico como a gente tem. É claro que eles já fizeram muitos testes, eles conseguem fazer algumas atividades, mas não é todas as atividades que eles conseguem fazer. Eles conseguem, por exemplo, desenvolver a comunicação por meio da língua de sinais, mas eles não conseguem, por exemplo, fazer uma escrita, articular uma palavra, isso eles não conseguem. Então, essa é aquele 1% genético que nos diferencia, tá? Então, quanto à teoria em destaque no texto, leia as assertivas abaixo. É também conhecida como teoria sintética da evolução. 2. A mutação é o fator primordial na variabilidade genética. 3. Nela, o mimetismo constitui a principal causa da variabilidade genética. 4. Um dos seus princípios baseia-se na transmissão dos caracteres adquiridos. 5. Considera, além da seleção natural, outros fatores evolutivos atuando nas populações. Então, vamos ver aqui, ó. É também conhecida como teoria sintética da evolução? Sim, se você for olhar lá no texto, ele tem lá neodarwinismo, teoria sintética, e tem acho que mais uma ou duas versões aí para as teorias. Eu não vou abrir aqui no...
na live, porque senão eu vou ter que sair e voltar e vai ser complicado. Ó, é teoria moderna da evolução, teoria sintética da evolução, neodarwinismo, né? Que inclui aí a mutação, recombinação genética, as migrações, deriva genética, além da seleção natural. Então, o 1 está correto, né? Então, a mutação é um dos fatores, né? Tá correto. Mimetismo. O mimetismo, na verdade, não está dentro dessas características de variabilidade genética. O que acontece no mimetismo é que uma espécie de planta ou de animal, ele vai imitar um outro animal, né, para confundir o predador, tá? Mas não tem nada a ver aí com variabilidade genética, tá? E aqui, né, um dos seus princípios baseia-se na transmissão dos caracteres adquiridos. Quem falava isso era Lamarck. Então, só temos aqui como correta 1, 2 e 5. Por quê? Vai ter que desligar a força? Posso terminar mais uma página? Quanto tempo? Mais uns 10 minutos. 10 minutos? Isso. Pessoal, eu vou terminar só essa página, tá? Eu vou ter que desligar, porque eu vou sofrer um corte de energia aqui, então não vai dar para a gente continuar, tá bom? Mas a gente, terminando essa parte aqui, a gente já termina aí as atividades que eu pretendia fazer hoje com vocês, tá bom? Então, vamos lá. 15. Utilizando as imagens, identifique o processo neodarwinista representado. Depois, justifique se ele aumenta ou diminui a variabilidade genética nas populações. Então, aqui, ó, o pessoal está se mudando, está indo para outra região. Processo, migração. A variabilidade, nesse caso, vai aumentar. Por quê? Essas pessoas aqui têm uma determinada característica, né? Os pais, né? Pode ser que chegue lá no outro lugar, se separa, se casam de novo e vão ter outros filhos com pessoas dessa outra região. Então, vai promover aí uma variabilidade genética, né? Os filhos que vão se casar com pessoas dessa outra região, vão adquirir essas outras vai incluir aí, né, características naquela população existente. Então, você vai ter aí a variabilidade genética, tá? Processo. Deriva genética, né? Variabilidade diminui, né? Então, elimina indivíduos de uma população aleatoriamente, né? O que está acontecendo aqui é um incêndio, né? Quando você tem um incêndio em uma região de mata, como o que a gente viu aí o mês passado, várias regiões aí da Amazônia, Pantanal, várias regiões do Cerrado, né? Mato Grosso, tiveram áreas muito grandes incendiadas. Com isso, o que aconteceu? Muitos animais foram mortos, muitas plantas se perderam. Quando isso acontece naturalmente, isso faz parte de um controle biológico. Agora, quando ele é provocado, né, por uma ação antrópica, pela ação do homem, ele acaba causando um desequilíbrio ecológico. E aí você pode ter espécies que, além de diminuir, podem entrar no processo de extinção, né? Porque se o animal ele não encontra mais um lugar para ele se reproduzir, para ele se alimentar, então se ele não se alimenta, não tem como ele se alimentar, ele não vai se reproduzir. Ele já não consegue para ele, para que ele vai se reproduzir? Então ele não se reproduz, quando ele morre, não tem descendentes, extingue a população. Aqui nós temos, né, o cromossomo, está mostrando aqui um crossing over, né? O crossing over é justamente isso, é uma recombinação genética, né, aumentando a variabilidade, né? Então, distribui alelos em novas combinações entre os cromossomos homólogos. Isso é uma das coisas que pode acontecer aí de fazer uma pessoa nascer com um olho verde e um olho marrom, né? Processo, mutação, aumenta a variabilidade genética, né?
introduz modificações no DNA em indivíduos de uma população. Essa inclusão de genes, né, muitos pesquisadores fazem isso com grãos, para aumentar a resistência, para aumentar a resistência contra determinados pragas, para aumentar a produtividade, né? Em vez de ser um fruto que faz, por exemplo, o milho. Um milho produz lá em uma espiga 50 sementinhas. Então, eu quero uma que seja uma espiga maior, que tenha 60 sementinhas. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma mutação genética. O problema é que nós não sabemos, na saúde humana, o que isso pode impactar, né? Existem aí muitas pesquisas, mas nada ainda de concreto, né? Professora, Sim, falando desse negócio de mutação nos seres humanos, é possível ocorrer uma mutação que dê para ganhar algum membro, alguma coisa assim? Tipo aquelas coisas de filme? não, Segundo Não? braço. não. Isso. Existem pesquisas, projetos para tentar fazer, por exemplo, regeneração de tecido, tentar fazer regeneração do sistema nervoso, para que as pessoas possam devolver o movimento e tudo. Mas essas pesquisas ainda tem muito o que ser pesquisado, né? E até algum momento que eu saiba, o máximo que foi conseguido, por exemplo, é produção de tecido para repor, por exemplo, tecido perdido. Por exemplo, você sofreu uma queimadura, né? Então, você ficou com um buraco no braço. Então, eles conseguem pegar células, fazerem lá um tecido epitelial, colocar no lugar, fazer um enxerto para que você possa ter uma recuperação daquele lugar. Mas, se eu não me engano, isso só é possível de ser feito enquanto você está lá no processo de regeneração celular. Depois que já cicatrizou tudo, não tem mais como reverter o processo. Tá bom. XVI. Dentre os fatores evolutivos, a deriva genética é um dos mais interessantes por suas características. Analise as proposições sobre este fator evolutivo. 1. A deriva genética aumenta as frequências de mutações em uma população. 2. Para ocorrer a deriva genética, é necessário o mesmo número de machos e fêmeas em uma população. 3. A deriva genética ocorre em populações pequenas. 4. A deriva genética aumenta a variabilidade genética de uma população. Bom, a gente já viu no quadril anterior que, né? Então, vamos voltar aqui, acho que aqui. A gente já viu que, se você tem um incêndio aqui onde está ocorrendo essa deriva, se ela elimina os indivíduos da população aleatoriamente, então, o que a gente pode dizer aqui, ó? Aumenta a frequência genética? Não, não vai aumentar. O mesmo número de macho e fêmea não é aleatoriamente, então, não importa a quantidade de machos e fêmeas, né? Em populações pequenas? Não necessariamente. Pode ser uma população pequena, mas também pode ser uma população grande, né? Não. Aqui, né? A deriva genética ocorre em populações pequenas, mas eu acho que ela também pode ocorrer em populações grandes, né? E deriva genética aumenta a variabilidade. Não, não vai aumentar a variabilidade. Então, aqui, somente a 3 é verdadeira. Ocorre em populações pequenas, mas também pode ocorrer em uma população grande, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma grande espécie de ave. Se eu tiver uma perda significativa aqui, eu também posso dizer que aqui ocorreu um processo de deriva genética, certo? É que em uma população grande, a chance disso acontecer ela é menor, mas dependendo da proporção do que está causando essa deriva genética, ela pode ocorrer. 17. Clima na Terra influenciou o formato do nariz segundo o estudo. João, você queria ler aquela hora, não leu? Pode ler agora.
Ok, professor, só um minuto. O clima na Terra influenciou o formato do nariz, segundo o estudo. Pessoas cujos ancestrais viviam em clima quente e úmido têm tendência a ter nariz maior. Evolução do nariz também envolve preferências na escolha do parceiro sexual. A forma e o tamanho do nariz evoluíram para se adaptar aos diferentes tipos de clima na Terra. Revela um estudo publicado nesta quinta-feira, dia 17, pela revista científica americana PLOS. Uhum, Pode falar assim? pode. PLOS Genetics, o estudo reforça conclusões precedentes de estudos de outros trabalhos que apontaram que as pessoas cujos ancestrais viviam em um clima quente e úmido têm tendência a apresentar um nariz maior do que o de descendentes de populações de regiões frias e secas. A frase, a forma e o tamanho do nariz evoluíram para se adaptar aos diferentes tipos de clima na Terra está, né? Ela está correta ou ela está errada? O que vocês acham? Não fala todo mundo junto, senão eu não consigo entender. Eu acredito que ela está correta. Por quê? Porque, bom, na minha cabeça faz sentido, né? Porque se não sei, professor, eu acho que é que eu não sei explicar. Então, na verdade, né? Então, ela diz aqui, ó. O ambiente selecionou o formato do nariz e não promoveu sua modificação. A influência do ambiente não é ela que vai fazer com que o nariz mude, né? É claro que ele vai selecionar aqueles que possuem aquele determinado formato de nariz que vão conseguir viver melhor naquela região, certo? Ele vai influenciar aí no processo de seleção natural, mas não é ele que vai promover essa modificação, entendeu? Então, aqui, ó, o ambiente selecionou o formato do nariz e deu sua modificação. Tá? Então, está errada, né? A forma do tamanho do nariz evoluíram para se adaptar aos diferentes tipos de clima na Terra. Não foi isso que aconteceu, tá? 18. As imagens representam seres vivos que não vivem necessariamente no mesmo ambiente. Abaixo estão representadas situações hipotéticas. Observe as imagens e selecione o ser vivo que teria mais vantagens adaptativas sobre seu concorrente no processo de seleção natural, considerando o ambiente ou a situação citados. Então, aqui, predador camuflado em ambiente de neve. Vocês acham que o urso pardo ia conseguir sobreviver em uma região de neve? Não. Não, porque facilmente os outros predadores, embora eu não sei se o urso iria ter algum predador, mas facilmente ele seria visto de longe, né? Isso que eu ia perguntar, qual seria o predador do urso? Eu não acredito que ele tenha. Acho que só o homem mesmo, e olhe lá, né? E já o urso branco, na neve você não consegue nem ver ele, né? Porque ele é da cor da neve, né? Além do que, no caso aqui, o urso pardo, ele ia morrer de fome, porque os animais que ele come, né? A foca, né? Acho que é leão marinho, ia ver de longe ele chegando, né? Ia ver aquela pinta preta vindo de longe, já sai fora correndo. Então, quando ele chegasse, cadê? Já foi embora a sua presa, né? Já o urso branco, ele chega pertinho e a sua presa não o vê, né? Tanto que a foca, o filhote da foca, como ele não sabe nadar, né? E ele ainda mama, porque é mamífero, o filhotinho, ele é todo branco. Por quê? Porque é o único jeito dele se camuflar na neve
e o ursinho aqui não enxergar. Porque se o ursinho descobrir ele na névoa, já era, né? Vira almoço. Eu pensava que o urso branco da neve era menor, em média, assim, do que o pardo. Não, ele é Mas tão ele é grande maior. quanto. Olha, Ó. Professor, é 2,4 metros. Então, esse aqui 1,5 m. São grandes, né? Mas esse aqui ainda é maior. Os dois são perigosos. São. Um encontro Pro, não é agradável. Bom, a senhora sabia que o pelo do urso branco, a pele dele não é branca? mas é exatamente isso, né? Porque quando você tira o couro dele, não é branco, né? É vermelho. Igual a nossa. É, É. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma avenca, né? Que é um tipo de uma espécie aí do grupo das samambaias, das pteridófitas, né? E aqui eu tenho um cacto. Então, em um ambiente de deserto, qual deles sobreviveriam no ambiente de deserto? O cacto. O cacto, né? Por quê? O cacto, aqui, ó, ele é cheio de espinhos. Os espinhos dele são as folhas modificadas, que são modificadas justamente para excessiva de água, tá? O caule, essa parte gorda que a gente vê aqui, isso é caule, isso não é folha, é caule, tá? E é aqui nesse caule que vai ocorrer a fotossíntese, por isso ele é verde, e aqui dentro fica reservado aí, fica um reservatório de água, tá? E aqui a avenca, que tem a folhinha, né, fininha, sensível, né, folhas largas. Se ela tiver em um ambiente desértico, ela vai desidratar porque vai perder muita água e morre. Então, ela é natural de um ambiente úmido, tá? Se eu pegar esse cacto e plantar no lugar dessa pteridófita, vocês acham que ele consegue sobreviver da mesma forma? Eu acho que sim. Na verdade, não. Ele vai ficar com excesso de água e as raízes deles começam a apodrecer. E aí Eu pensava que, tipo, ele sobreviveria no mais forte, no mais fraquinho ele também. não, no ambiente úmido ele morre por excesso de água, por conta do sol, porque como vai ter vai chegar menos sol, ele acaba morrendo por falta de sol, ele não consegue fazer adequadamente o processo de fotossíntese. Isso aí precisa bastante de sol, então. Sim, precisa de bastante sol. Tanto em casa, quando você tem cacto, se você molhar ele do mesmo jeito que você molha as outras plantas, você mata o cacto afogado, né? Porque é muita água. E também você tem que deixar ele num lugar que pega sol, porque se você deixar ele na sombra, ele morre. Então, aqui nós temos para as meninas que adoram esses bichinhos, temos aqui uma lagartixa e um sapinho. Olha que bonitinhos, né? Bem que isso aqui acho que é um lagartinho, né? Porque tem 80 centímetros, é um lagartinho. Isso que eu ia falar, o cara, muito lagartixa, já tem centímetros. Não, mas tem algumas lagartixas que são grandes, viu? Mas esse aqui acho que é um lagartinho. Mais adaptado aos ambientes úmidos, mais adaptado aos ambientes áridos. Embora os dois, né, são muito parecidos, tem a pele fria e tudo mais, o sapo, ele é mais comum no ambiente úmido. Já o lagartinho, ele é mais do ambiente árido, mesmo porque a pele dele, né, se confunde com a areia do deserto. Põe um sapinho desse verdinho aqui no deserto. Em poucos minutos ele fica totalmente desidratado, porque ele faz a maior parte da sua respiração cutânea, né? Ele tem pulmãozinho, mas a maior parte da sua respiração é pela pele. Então, num calor excessivo, ele iria desidratar com muita rapidez e ele morre, né? Já o lagartinho, se você coloca ele num ambiente úmido, a pele dele começa a descascar, a descorar, e ele morre por conta da umidade, né? Ele acaba ficando doente, né? Ele acaba adquirindo mofo,
e acaba morrendo. Então, olha só a perfeição de Deus, né? Cada um, embora são parentes, né? Mas cada um no seu ambiente. Uma cobrinha, né? Esse daqui é uma cutia, né? Então, corre cutia que a cobra ela vem te pegar. Suporta melhor as variações de temperatura do ambiente, né? Então, a cotia suporta melhor. A cobra, dependendo da espécie, tem cobra que ela vive mais em região seca, desértica, tem aquelas que vivem em região úmida. Então, quando você muda essa cobra de região desértica, coloca ela num lugar de umidade, ela não suporta, é muito frio, ela morre. A mesma coisa a cobra que está ambientada num ambiente mais úmido, você coloca ela no ambiente de deserto, ela também morre. Tá? Vamos lá. Não sei se vai dar tempo de fazer tudo, né? Porque daqui a pouco vocês já têm que ir para outra aula, né? Bom, eu nem vou tentar fazer esse daqui, vou parar por aqui mesmo, tá? Porque só tem 1 minuto de aula. Então,